Olá pessoal, eu sou a Bianca e neste vídeo eu vou falar sobre dois estudos de caso a respeito da aplicação de óxidos de ferro em processos catalíticos. O ferro é o elemento mais abundante na Terra, compondo 35% da massa total do planeta. Ele é encontrado em sua maior parte combinado com oxigênio, silício ou enxofre. Os principais minérios de ferro de ocorrência natural são a hematita, a goetita e a magnetita. Esses óxidos apresentam uma grande variedade de propriedades elétricas, magnéticas, físico-químicas e morfológicas, que os tornam muito importantes do ponto de vista científico e tecnológico. Os compostos de ferro são amplamente empregados como catalisadores e adsorventes, pois são muito baratos e possuem boa eficiência em condições de baixa temperatura e pressão, além de apresentar uma alta resistência mecânica. Entre os processos mais importantes nos quais são utilizados, destacam-se a desidrogenação do etilbenzeno a estireno, a amoxidação do propeno a acrylonitrila e a desidrogenação oxidativa de buteno a butadieno. Para o primeiro estudo de caso, foi escolhido este artigo, desenvolvido por estes autores, do grupo de pesquisa de catalisadores da Companhia Nacional Petroquímica, da cidade de Teherã, no Irã, que foi publicado em 2018 neste periódico. O estudo teve como objetivo desenvolver um catalisador de ferro à base de ustita e compará-lo com um catalisador de magnetita, ambos preparados pelo método de fusão para aplicação na síntese da amônia. Os catalisadores foram avaliados quanto às suas propriedades texturais, químicas e de superfície, bem como a atividade e parâmetros cinéticos. A amônia é utilizada como matéria-prima para todos os compostos à base de nitrogênio. Atualmente, mais de 80% da produção global de amônia é empregada na indústria de fertilizantes utilizados na agricultura, de modo que metade da população tem a sua subsistência alimentar associada a esse processo. Outra parte é usada para a fabricação de shampoos, detergentes, pigmentos, explosivos, medicamentos, germicidas, entre outros. A amônia é sintetizada industrialmente pelo processo Haber-Bosch, a partir dos seus elementos constituintes hidrogênio e nitrogênio, sobre catalisadores à base de ferro, conforme essa reação aqui. A reação ocorre em várias etapas, sendo que a adsorção dissociativa do nitrogênio é a etapa limitante, devido à sua alta energia de ligação. Portanto, o principal papel do catalisador na síntese da amônia é ativar as moléculas de nitrogênio. Além disso, a reação é exotérmica e é realizada sob altas pressões, em torno de 100 a 300 atm, e temperaturas de 400 a 470 graus Celsius. Devido a essas condições do processo, a produção de amônia consome muita energia e capital, mas isso pode ser amenizado utilizando-se catalisadores mais eficazes que permitem operar em condições mais suaves. O catalisador mais utilizado na síntese da amônia é a magnetita, enriquecida com óxidos de alumínio, cálcio, potássio, magnésio ou silício. Os óxidos de alumínio e cálcio são promotores estruturais, adicionados para aumentar a porosidade e a área específica do catalisador. E o óxido de potássio é empregado como promotor eletrônico, responsável por aumentar o número de sítios ativos e promover a redução da energia de ativação. O catalisador industrial é geralmente sintetizado pelo método de fusão, em que o precursor e os promotores são derretidos, e em seguida passam por um resfriamento, trituração e peneiramento, e por fim, a magnetita é reduzida a ferro metálico pelo hidrogênio. Desde o seu desenvolvimento, as melhorias dos catalisadores de ferro se limitaram principalmente à mudança dos promotores. Posteriormente, a alteração do precursor do óxido de ferro também passou a ser estudado. Então, alguns pesquisadores descobriram que o catalisador de ustita com o precursor apresenta uma atividade muito alta para a síntese da amônia. A ustita é um composto não estequiométrico com relações de ferro-oxigênio menores que 1, e ela pode ser expressa dessa maneira. No artigo estudado, os promotores mais usuais foram adicionados ao catalisador à base de ustita para melhorar sua atividade e resistência ao calor, e compará-lo ao catalisador de magnetita, ambos sintetizados da mesma maneira. Os catalisadores foram sintetizados pelo método de fusão. As matérias-primas utilizadas foram pó de ferro,
magnetita, óxido de alumínio, carbonato de cálcio e carbonato de potássio. As quantidades de promotores em ambos os catalisadores foram as mesmas. Na preparação da amostra de ustita, a quantidade de pó de ferro adicionada à magnetita foi selecionada de acordo com a quantidade necessária para a formação da fase ativa de ustita, com base no diagrama de fases ferro-nitrogênio. Primeiramente, os reagentes foram misturados e a mistura foi derretida em um forno elétrico a uma temperatura acima de 1.600 graus Celsius. Em seguida, o fundido foi resfriado em condições ambientes e, por fim, o sólido foi triturado e peneirado. A ativação do catalisador foi feita pela redução promovida por uma mistura de gases hidrogênio e nitrogênio na proporção de 3:1, a um fluxo de 180 ml por minuto à pressão atmosférica. As amostras foram caracterizadas quanto às fases cristalinas e ao tamanho médio de cristalito por difração de raio-x. A formação das fases ustita e magnetita foram confirmadas pela comparação com as cartas padrão, e na amostra de magnetita, uma menor quantidade da fase ustita também foi observada. O tamanho do cristalito da ustita foi muito menor do que o da magnetita, apesar do mesmo método de preparação. A distribuição dos elementos na superfície das amostras foi examinada por microscopia eletrônica de varredura, combinada com a espectroscopia por energia dispersiva. Os catalisadores exibiram uma distribuição diferente de promotores, de modo que a distribuição do cálcio foi maior na amostra de ustita, enquanto a do alumínio foi maior na da magnetita, e a distribuição do potássio foi praticamente a mesma. As amostras foram caracterizadas também por fios de sorção de nitrogênio, para determinação da área superficial específica, do volume total de poros e da distribuição do tamanho de poro. As isotermas obtidas foram do tipo 4 com esterese H1, de acordo com a classificação IUPAC, que implica em uma estrutura mesoporosa das amostras e poros cilíndricos regulares. As análises também demonstraram que a área superficial e o volume dos poros do catalisador à base de ustita foram menores do que os do catalisador de magnetita. A técnica de desorção à temperatura programada foi usada para estudar a interação do hidrogênio com a superfície do catalisador e a sua reatividade na superfície dos óxidos de ferro. Com os resultados obtidos, os autores chegaram à conclusão de que a adsorção de hidrogênio abaixo de 500 graus Celsius na superfície do catalisador de ustita foi maior do que a do catalisador de magnetita, o que resultou em uma menor atividade deste último. Os testes de atividade e estabilidade foram realizados em um reator de leito fixo de aço inoxidável, com diâmetro interno de 10 mm e sob condições cineticamente controladas de temperatura e pressão, que foram iguais a 350 a 530 graus Celsius e 30 atm, respectivamente. O reator foi carregado com 1 grama de catalisador e o fluxo de alimentação foi de 120 ml por minuto, com uma proporção de hidrogênio e nitrogênio de 3:1. A concentração de amônia no efluente foi analisada por um cromatógrafo gasoso. A amostra de ustita foi ativada muito mais rapidamente do que a amostra de magnetita, e o tempo de ativação mais curto é vantajoso na aplicação industrial, pois o custo de inicialização do processo é um fator econômico importante. Os resultados dos testes catalíticos para a síntese da amônia, por sua vez, mostraram que a atividade do catalisador de ustita foi maior do que a do catalisador de magnetita nas mesmas condições de reação, de modo que a produtividade foi cerca de 30% maior por peso de amostra. Além disso, o catalisador de ustita é mais ativo do que o catalisador de magnetita, também em temperaturas mais baixas, o que representa uma vantagem importante, uma vez que temperaturas mais baixas reduzem a limitação termodinâmica da reação de síntese exotérmica da amônia. Uma energia de ativação mais baixa, com base na constante da taxa de reação, também foi observada para o catalisador à base de ustita, e a estabilidade térmica exibida foi semelhante à do catalisador de magnetita. Além disso, o critério de Weierstrass foi utilizado para determinar uma possível limitação por transferência de massa interna. Os valores numéricos obtidos para ambos os catalisadores foram muito menores que 1, indicando que a limitação de difusão dos poros não foi significativa.
De acordo com os fatos apresentados, o catalisador à base de ostita apresenta um desempenho superior na síntese da amônia, o que torna uma alternativa promissora aos catalisadores tradicionais à base de magnetita para as aplicações industriais. O artigo escolhido para o segundo estudo de caso foi este daqui, desenvolvido por esses autores, e ele foi publicado em 2017 nesta revista. O trabalho teve como intuito sintetizar catalisadores de ferro nanoestruturados suportados em sílica nanohelicoidal por 3 métodos diferentes: impregnação por umidade incipiente, precipitação e sol gel modificado, e avaliar a sua aplicação na reação de Fischer-Tropsch. No processo Fischer-Tropsch, o gás de síntese, que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, obtida a partir do carvão, da turfa, da biomassa, do gás natural ou de qualquer outro material que sirva como fonte de carbono, é convertido em uma ampla variedade de produtos que comporta praticamente todas as funções orgânicas importantes que podem ser derivadas da combinação de hidrogênio, carbono e oxigênio, sendo reconhecida como uma das tecnologias alternativas mais promissoras para a produção de biocombustíveis. Entretanto, o processo ainda tem como desvantagem o alto valor envolvido no processo. A síntese de Fischer-Tropsch é catalisada por óxidos de ferro e cobalto a pressões de 1 a 60 atm e temperaturas de 200 a 300 graus Celsius. A reação é uma pseudopolimerização que ocorre na superfície do catalisador, onde os reagentes adsorvem-se, dissociam-se e reagem para formar iniciadores de cadeia, monômeros de metileno e água. E as principais reações envolvidas no processo são essas daqui. Quando a síntese de Fischer-Tropsch foi descoberta, os catalisadores de ferro e cobalto foram relatados como sendo os melhores, e até hoje, ambos continuam sendo os metais mais utilizados para a aplicação industrial do processo. Os catalisadores à base de cobalto são muito ativos, mas os catalisadores de ferro têm uma série de vantagens. Eles são menos onerosos e prontamente disponíveis e são ativos e estáveis ao longo de uma ampla faixa de temperatura e pressão. Os catalisadores à base de ferro são preparados por precipitação, sinterização ou por fusão. A fim de melhorar o desempenho catalítico dos catalisadores, eles são geralmente suportados em sílica, alumina ou dióxido de titânio. Embora existam muitos lados positivos dos catalisadores suportados em substratos convencionais, também existem alguns desafios que ainda precisam ser superados, como a interação metal-suporte, a vida útil e a desativação do catalisador. As abordagens para superar essas limitações são alterar o suporte, adicionar promotores e modificar os métodos de síntese e ativação. Neste artigo, os autores propuseram um novo material de suporte, baseado em sílica nanohelicoidal, que possui elevada área superficial e estabilidade térmica, e aplicaram e avaliaram 3 métodos de síntese e 3 agentes de ativação no preparo do novo catalisador. Os catalisadores foram preparados utilizando 3 métodos diferentes. Na impregnação por umidade incipiente, uma solução de nitrato de ferro foi gotejada na sílica nanohelicoidal dispersa em etanol durante 15 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, a mistura foi agitada a 80 graus Celsius durante 24 horas. Ela foi seca então ao ar a 110 graus Celsius durante 24 horas e por fim foi calcinada a 500 graus Celsius durante 5 horas. No método de precipitação, a solução de nitrato de ferro com sílica nanohelicoidal foi aquecida a 70 graus Celsius. A mistura foi precipitada usando hidróxido de sódio 0,2 molar para obter um pH entre 9 e 10. O precipitado foi envelhecido neste meio durante 2 horas. A suspensão envelhecida foi então filtrada e depois lavada com água até a neutralidade. O sólido precipitado foi seco a 110 graus Celsius durante a noite, calcinado ao ar a 600 graus Celsius durante 5 horas, moído e peneirado. No método sol gel modificado, foi adicionado ácido cítrico à solução de nitrato de ferro sob ultrassom por 2 horas em temperatura ambiente. O pH da solução foi ajustado para 10, utilizando uma solução de NaOH 1 molar. A mistura foi aquecida durante a noite a 70 graus Celsius, resultando na formação de um gel marrom viscoso. O gel foi seco a 110 graus Celsius
por 8 horas e calcinado em atmosfera de ar a 400 graus Celsius por 5 horas. Na segunda etapa, as nanopartículas de magnetita foram dispersas em água e depois agitadas durante a noite à temperatura ambiente, com uma suspensão de sílica nanoliquidal em etanol. A mistura foi seca a 110 graus Celsius por 12 horas e depois calcinada a 600 graus Celsius em atmosfera de ar por 4 horas. Os catalisadores foram então ativados com hidrogênio, monóxido de carbono e uma mistura dos dois gases. As amostras foram caracterizadas por difração de raios-x para obter informações cristalográficas, a fase do óxido de ferro presente e o tamanho de partícula dos catalisadores. Os resultados mostram que o óxido de ferro foi formado como hematita na superfície do catalisador sintetizado por precipitação, como magnetita no catalisador sintetizado por impregnação e magnetita na superfície do catalisador preparado por sol-gel. A morfologia dos catalisadores foi observada por microscopia eletrônica de transmissão, assim como a distribuição e o tamanho das partículas de ferro. As nanopartículas são mais dispersas na superfície do catalisador preparado por impregnação do que no preparado por sol-gel, enquanto estão heterogeneamente dispersas no catalisador preparado por precipitação com alguns aglomerados na superfície. A área superficial específica dos catalisadores foi medida empregando fissorção de nitrogênio. Todos os 3 catalisadores tiveram uma área superficial reduzida em comparação com o suporte precursor. Isso sugere a presença de nanopartículas de ferro nucleadas dentro dos poros do suporte. O catalisador preparado por impregnação foi o que apresentou a maior área superficial. Os catalisadores também foram analisados por espectroscopia de fóton-elétrons excitados para determinar a composição da superfície dos catalisadores. Os elementos carbono, oxigênio, ferro e silício foram detectados em todos os catalisadores, exceto para o catalisador sintetizado por sol-gel, em que o ferro está ausente. Essa ausência nos espectros mostra que as nanopartículas de óxido de ferro estão confinadas no suporte e não na superfície. A análise termogravimétrica foi realizada para determinar a estabilidade térmica dos catalisadores. Os resultados não mostraram decomposição significativa até 800 graus Celsius, o que implica claramente que os catalisadores têm boa estabilidade térmica. As análises de redução à temperatura programada foram realizadas para investigar a interação entre o metal e o suporte. Os resultados indicam que há uma forte interação entre eles, o que é bom porque uma forte interação pode suprimir significativamente a carbonização do catalisador. O desempenho dos catalisadores foi avaliado em um microreator de quartzo de leito fixo, a 270 graus Celsius, com uma proporção de hidrogênio monóxido de carbono de 2:1. Os produtos foram coletados e analisados por cromatógrafo gasoso com detector de condutividade térmica, no caso dos produtos gasosos, e por cromatografia gasosa com espectrometria de massas, no caso dos produtos líquidos, para determinar a conversão de monóxido de carbono e a seletividade de reação. Os resultados obtidos mostram que a maior conversão de monóxido de carbono foi obtida com o catalisador sintetizado por impregnação por umidade incipiente e ativado com monóxido de carbono. Esse catalisador possui uma boa seletividade para hidrocarbonetos leves, que contém de 6 a 14 átomos de carbono. Ele também mostra uma atividade significativamente maior quando reduzido pela mistura de hidrogênio com monóxido de carbono, em comparação com os catalisadores preparados por métodos de precipitação e sol-gel modificado. Além disso, pode-se afirmar que nenhuma desativação significativa na estabilidade catalítica foi observada durante as 12 horas de reação. Diante do apresentado, foi concluído que para atingir a maior atividade catalítica e seletividade para hidrocarbonetos leves, deve-se empregar a preparação por impregnação por umidade incipiente e a ativação por monóxido de carbono. Com base em tudo que foi discutido, é possível perceber que o estudo de novos catalisadores, mesmo para processos já consolidados, pode trazer benefícios à indústria, como a redução dos custos e a melhoria na produção. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigada pela atenção.